O que falta para você se inscrever no nosso canal? Estamos começando. 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. A calvície precoce se tornou marca registrada desde a primeira de suas 3 Copas, em 74. Ainda assim, a fama de Gregóis Lato se espalhou muito mais pelo futebol efetivo que apresentava dentro de campo do que por sua característica carequinha. O atacante era um nome inescapável da seleção polonesa em suas grandes campanhas. 2 vezes terceiro colocado no Mundial, também foi artilheiro do torneio em 74, além de levar um ouro olímpico e uma prata para casa. Entre o estilo fulminante e também uma dose de oportunismo, Lato transformou-se em embaixador da Polônia através do futebol. Uma figura essencial ao esporte no leste europeu, que completou 70 anos nesta semana. Lato nasceu em 8 de abril de 1950, em Malbork, um vilarejo no norte da Polônia que se reconstruía após a Segunda Guerra Mundial. O garoto permaneceu pouco tempo por lá e, ainda bebê, mudou-se com a família para Mielec. A nova cidade, próxima à fronteira com a Tchecoslováquia, sediava a principal indústria aeronáutica do país. Seu pai era mecânico de aviões e arranjou um novo emprego no aeroclube local. De certa maneira, a vocação do município à aviação influenciou os rumos do garoto. Ao lado do irmão Richard, 2 anos mais velho, Lato se apaixonou pelo futebol desde cedo. A bola foi um dos primeiros presentes do pai aos filhos. No entanto, os garotos precisaram ser fortes para superar a perda da figura paterna ainda na infância. Quando Gregóis tinha 9 anos, seu pai sofreu um acidente e faleceu durante uma cirurgia cerebral. O futebol se tornou uma válvula de escape. Aos 12 anos, ao lado de Richard, Gregóis Lato ingressou nas categorias de base do Stal Mielec. O clube havia sido fundado por funcionários da indústria aeronáutica e permanecia ligado a ela. Durante a reestruturação do futebol polonês após a instauração do regime comunista, a equipe passou a ser fomentada pela fábrica e seus próprios símbolos faziam referência a isso como o nome Stal, aço, em português. Bom aluno, Lato se formou como técnico em mecânica durante a adolescência. Porém, o dom com a bola falou mais alto. Aos 17 anos, o atacante quase viu sua progressão atrapalhada por uma lesão. Todavia, se recuperou para fazer uma grande campanha com os juniores em 68 e ganhar seu primeiro contrato no ano seguinte. Em tempos nos quais o futebol polonês era oficialmente amador, Lato se tornou funcionário da indústria aeronáutica, mas com benesses que os outros metalúrgicos não tinham. Para permanecer na equipe, recebeu um carro e um apartamento. Às vésperas de completar 20 anos, Lato precisou lidar com outro drama familiar. Sua mãe faleceu, vítima de um câncer no fígado. Era sua maior incentivadora no esporte. Após retornar do funeral, o atacante ainda quis entrar em campo pelo Stal Mielec. Fez bons 45 minutos e se agarrou mais ao futebol. Ao final da temporada 70-71, o jovem anotou 11 gols e terminou como vice-artilheiro do campeonato polonês, em sua campanha de estreia na elite. Além disso, na 10ª colocação, o Stal Mielec se safou do rebaixamento. Aquele momento era favorável a Lato, tanto no clube quanto na seleção. Em 71-72, o Stal Mielec deu mais uma prova de seu potencial ao fechar o campeonato polonês na 5ª colocação. Já em setembro de 72, o jovem integrou o elenco que conquistou o ouro nas Olimpíadas de Munique. Numa época em que apenas atletas amadores podiam disputar os Jogos Olímpicos, a Polônia levou sua equipe principal. Lato permaneceu no banco durante a maior parte do tempo, entrando apenas contra a Dinamarca na segunda fase. A equipe estrelada por Kazimierz Zdejna e Włodzimierz Lubawski levou o título ao derrotar a Hungria na final. O ano de 73 seria duplamente especial a Lato. A primeira grande alegria aconteceu no campeonato polonês, no qual o Stal Mielec alcançou uma façanha impensável a muitos, conquistou seu inédito título, apenas 5 anos após deixar a terceirona. Contudo, os alviazuis protagonizaram uma campanha excelente, sofrendo apenas 3 derrotas em 26 rodadas. Lato seria justamente o protagonista, artilheiro da liga com 13 gols. Na Champions seguinte, os poloneses cairiam para o Estrela Vermelha logo na primeira fase. O atacante ainda se revezava entre o time de novos e o adulto, mas as aparições se tornavam mais frequentes com Gorski.
E ele estaria presente no mítico jogo que garantiu a classificação da Polônia à Copa de 74, encerrando um hiato de 36 anos do país longe da competição. Lato foi titular em Wembley, no empate por 1-1 contra a Inglaterra, que valeu a passagem ao Mundial. Os poloneses superaram as expectativas com a classificação na primeira colocação, acumulando 100% de aproveitamento. Lato compôs um trio ofensivo técnico e vigoroso, ao lado de Robert Gadocha e Andrzej Sarmacha, orquestrados pelo talento do capitão Dejna. E os gols vieram principalmente do camisa 16, então com 24 anos. A Polônia, com campanha histórica, conseguiu o terceiro lugar com vitória sobre o Brasil por 1-0. Em 76, Lato retornou aos Jogos Olímpicos. Era uma das figuras principais na equipe de Kazimierz Górski, ao lado de outros companheiros tarimbados na seleção. Novamente, a Polônia se colocou como algoz do Brasil e eliminou o time de Cláudio Coutinho nas semifinais. Só que a decisão guardaria um desfecho menos feliz, com o triunfo da Alemanha Oriental por 3-1. Lato anotou o gol de honra dos poloneses na final em Montreal e voltou para casa com a medalha de prata no peito. A campanha da Polônia em sua segunda Copa consecutiva, porém, não manteve o nível. A seleção passou por uma troca de comando após as Olimpíadas de 76 e Kazimierz Górski deu lugar a Jacek Moś. Alguns jogadores não se davam tão bem com o novo comandante, e mesmo com a adição de Zbigniew Boniek ao time, o rendimento caiu e foram eliminados na segunda fase do torneio. Aos 32 anos, Lato participou da Copa de 82 como o mais experiente da seleção polonesa, tanto pela idade quanto pelo número de partidas. A calvície acentuada dava ares de mentor ao camisa 16, sem a mesma velocidade de seu auge, mas com qualidade para contribuir na armação. Assim, mais recuado, o veterano contribuiria a outra campanha histórica da Polônia. Por fim, sem o suspenso Boniek, a Polônia não resistiria à Itália na semifinal. Já nos últimos anos, Lato atuou como dirigente. Presidiu o Stal Mielec após a falência do clube, que precisou recomeçar sua trajetória na quarta divisão do campeonato polonês. Além disso, também assumiu a presidência da Federação Polonesa em 2008. Esteve à frente da entidade quando o país sediou a Eurocopa, em 2012, ano em que passou o bastão a Boniek. Antes disso, ocupou o cargo de senador em seu estado. A carreira política, contudo, está distante de render os elogios que se viam em campo ao atacante voraz. É esse Lato que permanece cultuado na Polônia e respeitado como um dos mais brilhantes jogadores da história do país. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.